Boa noite, Lui. Rabi Lui Cortez. Obrigado por esse programa que nunca vi igual, hein? Informação, participação e aula. Gabriel de Porto Alegre. O que o senhor diz da teologia da prosperidade? O que eu vou te dizer? O problema até não é o dinheiro. Esses dias eu falei sobre isso também. O problema não é o dinheiro, né? Tanto é que tinha Jó, que era abastado, tinha o próprio Abraão, era abastado, tinha posses, né? A Bíblia não contesta essa questão de ser afortunado, e sim o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro, tá? Como eu citei ali, Abraão, Jó, e outros também, como os próprios reis, como Davi, Salomão, né? A questão é o amor ao dinheiro. Quando você coloca isso à frente das outras coisas, né? O teu coração fala, a tua boca fala, o teu coração tá cheio, então começa a falar de dinheiro, só pensa nisso, não. Aí esse é o problema. Agora, a questão das igrejas que falam isso, meu amigo, aí eu acho um leso engano, né? Porque Jesus nunca vem dizer, já que você falou aqui da teologia da prosperidade, né? Nunca vem prometer riqueza para ninguém, muito pelo contrário, né? O caminho é estreito, é difícil. E tanto é que o jovem rico lá, ele pediu, deixa os teus bens todos e me segue. É porque, claro, obviamente Jesus conhecia o coração dele, e a Bíblia nem cita mais o que aconteceu com o jovem rico, ou seja, justamente foi esse apego ao dinheiro que fez ele não seguir Jesus, né? Por isso que também que Jesus pediu para ele seguir, porque sabia que esse era o calo do jovem rico, né? Era o apego. Então o problema não é o dinheiro. Então, teologia da prosperidade, o problema não é a prosperidade, e sim o apego ao dinheiro. Aí tem outras coisas que podem se desdobrar quanto a isso, tipo ficar idolatrando os posses. Tem gente que gosta mais do carro do que da família. Tem gente que dá mais bola pro dinheiro e faz qualquer coisa pro dinheiro e esquece outras coisas, até o próprio caráter e outras questões. Então a questão agora, quando você fala em questão de institucional, a teologia da prosperidade tem aí uma característica mais dos chamados neopentecostais. Pentecostais também um pouco mais são os neopentecostais, na figura de Edir Macedo, que vem trazer você alcançar os seus objetivos aqui na terra, mudando um pouco essa questão de você vai pro céu e aí lá vai ter a recompensa. Lá nada, eu quero aqui. Esse é o discurso do Edir Macedo. Vai te dar a recompensa, os méritos e tudo aqui na terra, nada de para depois. E em cima desse imediatismo, né, muitas igrejas lotadas aí de gente que não sabe nada de teologia, nunca abriram a Bíblia e estão gritando aleluia, aleluia lá, né? Enfim, e aí tem aqueles testemunhos um tanto quanto estranho, né? Há 5 anos eu era mendigo, hoje eu sou dono empresário, tenho 5 carros, tal, como se isso fosse grande coisa para te receber no céu, né? Então esse é o perigo aí que você cita aqui, meu amigo Gabriel, sobre a teologia da prosperidade. Esse é um engano para mim, né? Repito, Abraão, Jó, os próprios reis Davi e Salomão tinham dinheiro. A questão é o apego. Deu apego. Eu te dei o exemplo lá no Novo Testamento que Jesus, né, falou pro jovem rico largar os bens, o dinheiro todo dele e seguir ele. Não seguiu. Por quê? Porque tinha apego. Engraçado que ele fala isso no capítulo 18 de Mateus. 19 já tem Zaqueu, que é o coletor de impostos, né? Que fez o contrário, largou tudo, começou a devolver o dinheiro das pessoas que ele estava cobrando, ou seja, teve o desapego. Então, meu amigo, o problema não é o dinheiro. Jesus não proíbe, até ficar feliz de você ser bem sucedido, né? O problema é se apegar a isso aí, certo? Gabriel, faltando 5 minutos para meia-noite, já vou trazer aqui para prosa nosso querido Oberdan Pires. Olha, alguns casos estranhos, né? A própria, uma das condenadas, né, Oberdan, condenadas por participar, né, do crime aí do Edivânia, né? Condenada pela morte do menino Bernardo, se matou hoje na prisão, né? Então, casos assim, tanto quanto estranho, alguns falando que ajudaram ela a se matar, e outra, semi-aberto, que eu saiba, a pessoa trabalha ou estuda fora e volta pra dormir. Por que não se matou na rua, então? Boa noite, Oberdan Pires. Pois é, que nem o caso da do bolo, né? Pois é, se matou. Tá, mas a do bolo tava no fechado, de repente deu um desespero, se matou. Mas é mais uma criminosa. E essa aí tava indo pra rua. Mais uma criminosa que, digamos, que se matou, mata. né? O estranho é isso.
semiaberto, ela tava indo pra rua. Por que não se matou lá fora se ela queria se matar então? Estranho, né? Fica bem estranho. Eu achei estranho isso aí, ué. Estranho. Eu vou me matar lá dentro. Ou alguém matou ela. Suicidou ela. Hoje o Helder Maia, que a gente conhece. O Helder Maia falou: eu acho que alguém suicidou ela. Suicidada. Foi suicidada. Estranho, né? Como aconteceu muito na história até hoje, né? Muito. Tem muitas essas questões também, né? Enfim, meu amigo, outra coisa que chamou muita atenção aqui no finalzinho do programa, aliás, até agora, foi essa viagem, né? Os nossos 4 presidentes vão estar viajando no mesmo avião. O pessoal lembrou do Mamonas, lembrou de coisa aqui, né? Vai estar viajando os 4 presidentes, né? Os 2 legislativos, da deputado e Senado, o judiciário, o Luiz Roberto Barroso e o Lula, os 4 presidentes convidados por Lula. Convidados por Lula. Claro que aceitaram, né? Pra ir lá na. E as decisões que eu coloco entre aspas importantes, mais uma vez adiada aí. Não vão perder esse evento internacional, né? A mamatinha tudo paga. Quando é que eles vão ver o enterro de um papa de novo, né? O Lula vai pegar 4 papas, cara. Eu tava pensando agora, ele pegou o João Paulo II, né? Pegou em 2003, quando o Lula chegou, era o João Paulo. Aí pegou o Bento. E depois o Francisco e vai pegar o próximo agora. Talvez pegue mais 2. Talvez pegue mais 2, vamos falar sobre isso. Sim, dependendo do caso, sim, né? Adiantando, o nosso primeiro tema de hoje. Vamos lá. No habemos papa. No habemos papa. Adorei essa manchete aí. É a manchete. Muito bom. Número 1. Porque quando é anunciado é o habemos papa. Sim. Aqui, no habemos papa. Sede vacante. A gente tá aí nas mãos, né? A gente tá aí pro Ferrell, né? Que é o cara que tá cuidando, né? O cardeal responsável, aliás, ele pode ser eleito também. Porque ele é o responsável por tudo, inclusive o conclave, o funeral, tudo. Só que pode votar nele. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. Nunca aconteceu, é verdade. Mas ele é cardeal. Inclusive. Bicho de 80 anos. Inclusive, qualquer católico. Pode ser eleito cardeal, né? Qualquer católico. Também não é comum acontecer, mas. Aliás, antigamente era bem diferente. Eu sei que tá trazendo umas curiosidades aí, mas antigamente era bem diferente. Até os fiéis podiam votar. Aí eles começaram. Começou a dar muito problema. Isso aí eles começaram. Não vai dar certo isso aí, né? Complicado. O futebol, que era só os conselheiros que elegiam a maior parte dos clubes, né? Os presidentes. Só os conselheiros. Só o pessoal do conselho. Mas, teoricamente, qualquer cristão, qualquer católico. Digamos que o Luiz fosse católico, de repente recebeu uma notícia assim, tem que ser católico e batizado. Tá chamado pra ser papa. E já teve caso assim, né? O cara ser chamado lá e o cara não era nada. Que é o caso desse conclave que demorou quase 3 anos, 2 anos e 9 meses. E aí o Tomás de Aquino foi lá, vocês estão demorando, e indicou um cara que era o famoso Gregório, né? Que ele não era nada. Papa Gregório. Não era nada. Aí ele foi chamado. Mas eu nem sou. Não sei se é o Gregório do calendário gregoriano, que tivemos vários. Eu tenho que ver qual é o Gregório, é verdade. Mas é um dos Gregórios. Qual o Gregório? É um dos Gregórios. Tu vê, né? Então, até o Daniel Félix esteve hoje aqui pra me visitar, ele ficou ali, né, da questão do jogo do Inter hoje. E aí ele falou, pai, eu fiquei sabendo hoje que teve vários Félix, né? Teve uns 3, 4 Félix. 266 papas, né? Muita. Teve sobrenome pra todo mundo. Pois aí, né? Curiosamente, Francisco nunca tinha tido um. Curioso. E o que o João Paulo I fez foi interessante, né? Ele juntou, teve Papa João e Papa Paulo. Paulo VI, por exemplo. Sim. Teve, na verdade, foi antes o João 23, depois Paulo VI. Aí veio o Albino Luciani, que resolveu unir o nome dos dois, João Paulo. Sim. João Paulo. Juanes Paulos Primos. João Paulo I. Que o historiador Eduardo Bueno, né? O Carlos Bueno. O Peninha, qual é o nome dele? Eduardo Bueno. Eduardo, né? Ele afirmou todas as letras. Mataram ele. O João Paulo I mataram ele, porque tava parece mesmo. Ele ia limpar a questão do cofre lá do Vaticano, os caras, não. Teve aí, até, inclusive... 33 dias só. No Poderoso Chefão, o Corleone fala, né? Esse Papa tem inimigos poderosos. E tinha um cara corrupto lá no Banco do Vaticano e tal, que amanheceu morto. Sim. Coisas sinistras. Eu não duvido. Bom, tema 2. Como você define o papado de Francisco? Ontem teve muito debate sobre isso aí, né? Muitos a favor ou contra? Muitos a favor e muitos contra, né? Mas tava meio... Até, eu acho que uns 70% contra, 30% a favor. Tanto assim. Dos que se manifestaram, né? Sim, claro. Aqui, né? Bastante, né?
Bem grande. Porque parece que ele tem uma aceitação e tal. Pelo lado de levar muito para a esquerda. Eu vou dizer mais, daqui a pouco a gente vai falar algo dentro da igreja mesmo. Sim. Né? Teve uma forte oposição. Como eu disse, chegou um momento que tentaram fazer tipo, não é impeachment o nome, eu acho. Como se fosse... tipo impeachment tentaram fazer, né? Dele. Eles, muitos contestando ele, né? Papa Francisco é alguém que definiria alguém que resolveu focar nas questões sociais. Em detrimento das questões espirituais. Eu definiria assim, para resumir numa frase. O Papa Francisco. Social Francisco, né? Tema 3. Em sua opinião, como deve ser o perfil do próximo Papa? Conservador ou progressista? Aí que tá, né? O Bento XVI, teoricamente, era um conservador. Assim como o João Paulo II. João Paulo II era pop, era um cara... mas era bem... Mas era conservador nas questões teológicas. Mas o Bento mais, né? O Bento mais conservador, né? Mas o Bento era um mão direita do João Paulo II. Não, e o Bento era um teólogo espetacular, né? Quem? O Bento era um teólogo... Pô, a teologia dele era... Sim, pois é. O cara era fera na teologia. Tem um candidato que é assim. Sim. E o Francisco totalmente progressista, né? Então, até isso é algo que talvez, uns dizem que não, até teve um cardeal brasileiro que falou, não, é só, vamos lá esperar a vontade de Deus, não tem como o filme Conclave, ficam conversando e tal, não tem isso aí. Eu acho que aí ele... Tem. Foi o Scherer que falou isso? Não foi o Scherer, foi um outro cardeal que eu não lembro agora. Eles falam que não tem... É o Spengler, se não me engano, que é de Brasília. Eu acho que sim, Que falou isso. Não, isso não existe, não existe. Pois é. Porque tem aquele costume, né? É 2 votações de manhã, 2 de tarde, 2 de manhã, 2 de tarde. E assim vai indo. Só que assim, às vezes para dar quando lá na terceira vez que teve essa sequência toda, vamos orar um pouquinho, vamos se afastar um pouquinho. É ali que a politicagem pega, eu acho. Pois Enquanto uns estão orando, os caras assim, vai com o pezinho de orelha. Especialmente, eu acho, quando não se resolve a votação, né? Acho que é isso. Sim, Você tem muita conversa, né? Sim, tem que ter. Mas o ideal é a conversa com todos, né? Hoje mudou um pouco o formato, porque até por questão de praticidade, não? Vai fazer com todos os nomes, não, vamos pegar só os 2 mais votados e deu, fazer um segundo turno, entendeu? Porque eles botar tudo aberto de novo. Sei se vão fazer isso aí, porque não é o ideal. Não, mas já fizeram. O ideal já foi feito assim. Né, a não ser que seja um acordo de todos, tudo bem, aí não deixa de ser uma votação. Quando repete, sim, não decide, vamos pegar, porque tem gente que nem tá sendo votado ali, entendeu? Então não vai mudar. Parece que já aconteceu de não ter definição e aí pedirem pra se a gente votar em ti, tu aceita? Tá, alguma coisa assim. Sim, às vezes tem também. Vamos fazer quase como uma aclamação. Vamos botar o fulano aí. Porque assim, tu apoia o meu, então tá. Aí o cara meio que abre mão pra apoiar um outro ideal, né? Bom, tema 4. De onde deveria ser o novo Papa? O novo Papa deve ser um africano? Um asiático? Ou a igreja deve ter novamente um Papa italiano? Também fica aí olha, questão geográfica. Esse até eu comentei hoje no programa também, quando até na hora de falar o nome que ele escolher, já vai definir. Porque o Francisco, quando falou Francisco, já meio que definiu a linha dele, né? De São Francisco de Assis. Mas o cara falou que São Francisco também era alguém alinhado a uma linha fora umas questões tradicionais bíblicas, mas claro. no sentido de ajudar os pobres. Mas já vai pegar uma linha, né? Que alguns dizem que isso aí é para ser de todo Papa, de qualquer Papa, né? Sim. Então, mas é aquilo que a gente fala sempre, mas o foco é espiritual, né, cara? Não tem nada a ver com esse é o ponto principal, né? Mas teve alguns avanços, até o Francisco ficou muito elogiado em algumas questões, tipo a Amazônia. Ele fez lá esqueci o nome aqui, tipo um congresso lá com os cardeais todos, tipo uma missa. Escolher um cardeal de lá, inclusive. Direcionada para a Amazônia, escolher um cardeal da Amazônia. Nomeou, né? O pessoal gostou bastante. Aliás, tem mais isso que a gente comentou ontem. Ele foi o Papa que, dos últimos anos aí, que mais nomeou cardeais. Esses cardeais vão ficar meio que... É uma tendência pela lógica que, né? Próximos a ele. Mas o próximo assunto, ele é bem interessante porque é cotados, tema 5, cotados para ser o novo Papa. Sim. Lembrando, antes de falar o nome desses cotados por nós aqui, né? Pelo Pampa na Madrugada.
pode ser nenhum desses. O próprio Francisco não era cotado. Pois é. Nem foi citado. Tem um ditado italiano que é assim: quem entra papa no conclave sai cardeal. Ou seja, sai cardeal. Não, sempre o favorito nunca ganha, né? Sempre vem com o bambambam, então, não ganha. né, levando isso em conta, mas... Teve um detalhe que você falou aí do item anterior, que assim, ó, da onde deve ser... sim. Essa questão de expandir também não é muito boa, porque os caras não se conhecem. Então eles vão estar no conclave, eles nem se conhecem. Já os europeus já se conhecem. Isso são mais próximos. São mais próximos, se vê, Agora vem o cara da Ásia, vem da Filipinas, vem da África, daqui que... Esse é um ponto também, porque que tem um pouco a ver com o progressismo e o conservador. Porque daqui a pouco vão pensando assim, vamos expandir cada vez mais a igreja, só que daqui a pouco perde o controle, como eu tô falando, né? Sim, de uma centralização maior de organização, de diretriz até doutrinária. Sim, né? Contato, intimidade mesmo. Se eu fico morando longe da tua casa, eu já não tenho mais o mesmo contato, enfim. Tem um contato, mas não é tão, né, intenso assim. E por outro lado, como era a tradição de muitos e muitos anos do Papa italiano, que foi quebrada com João Paulo II em 1978, talvez se pense, quem sabe tá na hora da gente voltar. Que aí foi um polonês, depois um alemão, depois um argentino. Quem sabe tá na hora de voltar a ter papas italianos. Sim. Foram séculos até vir um papa não italiano. Se a gente for ver, são 266, o Francisco foi 266, são 215 não me falha a memória, 215 que são italianos. Imagina isso, cara. De todos eles. Pois é. Não tem? Então. Mas então, cotados, repetindo. Vamos lá, os cotados. O ditado é: quem entra papa sai cardeal. Esse é o ditado. Então, de repente, vocês estão falando os favoritos e nenhum ganhou. E tem outros favoritos também. Foi um trabalho um pouco demorado. Por exemplo, italianos, eu separei 3. Mas tem outros italianos. Eu tenho um dos que é favorito, se é um que é dos 3 que estão aqui, né? Mas eu separei até, chamei a atenção pela característica de alguns, né? Sim, também. Sim, eu também, pela característica. Começando pelo cardeal Pietro Parolin. Esse mesmo, esse é o meu candidato, né? Parolin. 70 anos. O cara poliglota, o cara fera. Ele foi o primeiro cardeal nomeado pelo Papa Francisco em 2013, há 12 anos atrás. Bom, ele é tido como moderado. Então, digamos assim, circularia bem no meio dos mais moderninhos. E ele é assim hoje lá. Dos mais tradicionais, né? Não é um progressistão, como era o Francisco. Com os dois lados, né? E tal. Tão pouco é um ultraconservador, assim como era o Bento XVI. Seria... radical, o outro também né? O radical progressista, né? Por outro lado. Outro, né? Por outro lado. Então é alguém assim, digamos, um pouco mais moderado, que a tendência seria não ir muito para um extremo nem para outro. Além do mais, ele é alguém lá dentro da cúria romana, experiente, que até teve cargos lá dentro, enfim, alguém conhece muito, né? Sim. Ele diz que é o bispo de Roma, né? Em primeiro lugar, o Papa, né? Sim. Então ele é um favorito. E ele foi muito cotado, muito votado na eleição anterior, que ganhou o Francisco. Então ele eu diria, ele é um favorito, ele arranca tipo cabeça de chave na Libertadores, digamos. Ele circula muito bem lá dentro, fala com todos os lados, o cara é bem... italiano, 70 anos. Tem uma idade boa, idade muito boa também. Um outro italiano, o cardeal Matteo Zuppi, 69 anos, progressista e próximo a Francisco. Então, se a igreja quiser continuar nessa linha do Francisco, ele é favorito, italiano, progressista, muito próximo ao Francisco. Outro italiano, o cardeal Angelo Scola, 83 anos. Aí você vai pensar, mas é só até os 80 anos, né? Não pode. Ele não vota. É só até os 80 anos que se vota e se é candidato. Porém, como qualquer cristão pode ser um padre, não precisa ser um cardeal, pode ser eleito papa, mesmo acima de 80 pode ser, se os cardeais entenderem que ele... Sim. Se ele entender que ele... Então, esse é ultra experiente, né, lá dentro, chamado de, considerado a mente teológica aguçada. O Angelo Scola, 83 anos. A favor da igreja mais centralizada e hierárquica. Então, alguém que, apesar de estar além da idade, pode ser escolhido. Angelo Scola, 83 anos. Então, é um nome que eu coloquei aqui porque, de repente, não vamos nos surpreender. Por exemplo... Foi citado, pelo menos. Se isso acontecer. Sim. Aí vamos para a França, ali na Europa. Cardeal Jean-Marc Aveline, 66 anos. Citado por alguns como favorito de Francisco a sucedê-lo. Então Francisco gostava dele.
Talvez tenha comentado alguma vez, ele seria o meu favorito, tipo, o meu preferido. Eu acho que existe isso, sabia? Eu acho que existe isso. Um Papa sempre vê que vai preparando. Eu gostaria que fosse esse aí, por exemplo. Então é citado. Se ele é citado como Francisco, não precisa nem dizer qual é o pensamento dele, né? Do cardeal francês. Agora vamos para Filipinas, vamos para a Ásia. Filipinas. Cardeal Luiz Antônio Tagle. O Luiz. 67 anos. Esse é muito falado também, esse cardeal. Apesar de nomeado por Bento XVI, ele é chamado de Francisco Asiático. Olha só, na mesma linha também. É o mais um aí que estaria nessa linha. Um cardeal simpático, progressista e tal, né? Vamos para África, Gana. Tem outros também. Sim. Mas eu escolhi esse. Peter Turkson, 76 anos. Nomeado por João Paulo II. Esse é o mais antigo, né? Como é que se diz? Como a gente falou, o decano. É dos antigos. Sim. 76. Mas nomeado pelo João Paulo II, mas é visto como alguém que manteria a linha mais progressista do Papa Francisco, apesar de ser nomeado lá atrás. Sim. O cardeal ganês. Eu acho que ele não... ele está um pouco atrás de alguns outros. Sim. Vamos para Congo. Peguei mais um. Da África. Congo. Cardeal Fridolin Ambongo Benzungu, 65 anos. É um fato curioso. Este cardeal liderou a oposição ao documento da igreja que autorizou a bênção aos casais homossexuais. Então chama atenção, né? Sim. Então esse aqui é o oposto do Francisco. Sim. O ganês é da linha do Francisco e o congolês oposto. Cardeal Mark Quellet, Canadá, 79 anos, está no limite da idade. Um veterano do Vaticano. Teologicamente conservador, fluente em vários idiomas. Ele atrai os tradicionalistas. Esse cardeal do Canadá, 79 anos. Vamos aos Estados Unidos, América do Norte também. Raymond Leo Burke. O Trump citando ele esses dias aí. Não sei se é esse aqui, porque tem uns 4 que foram citados assim. Eu destaquei esse, talvez seja esse mesmo que o Trump citou. 76 anos. Ele era um dos críticos mais ferrenhos de Francisco. Olha só, já pensou um Papa que era um dos críticos do Papa anterior, assumir o papado? O Trump falou, inclusive, nessa linha conservadora, citando ele que o ideal seria ele, né? Eu acho que é esse, não é que eu não me recordo o nome. Raymond Leo Burke. Provavelmente tenha sido 76, esse, então, que o Trump citou, olha, pra igreja voltar. Ele era crítico, não era alguém assim que tem um pensamento diferente, era crítico, ferrenho de Francisco. Defensor da, entre aspas, hermenêutica da continuidade, fecha aspas, interpretação tradicional do Vaticano II. Sim. O Sírio, né? Ou seja, esse aqui é bem tradicional, né? Sim. Ele já sugeriu a necessidade de corrigir formalmente o Papa. Formalmente através de um documento, dar uma chamada, um puxão de orelha oficial. Por tipo assim, a Bíblia diz isso aqui. Como é que você está dizendo o contrário? Tipo isso, né? É por aí. Consequência disso, ele foi marginalizado por Francisco, perdendo salário e residência no Vaticano. Fato curioso, né? O cardeal norte-americano Raymond Leo Burke, 76 anos. Tu vê? Já não imaginava, né? Eu acho que é isso aí mesmo que o Trump falou. O Francisco, tu vê, ele perdeu o salário e a residência no Vaticano. Foi tirado pra fora. O Francisco, que fez muitos atos assim humanísticos, mas também fez isso aqui, né? Fez isso aqui, lutando pelos direitos dos povos. Ele cumprimentou um cardeal africano, não sei qual deles, de uma forma estranha. Acho que é o ganês até, esse aí, tradicional, que é conservador. Deu a mão, se tu vê o vídeo, tu analisa, porque ele deu a mão e tal, deu a mão. Eu vi. Tem outros que ele beijou, talvez que teve beijo, talvez seja até argentino, porque argentino se costume de homem beijar na face, né? Esse aí não, deu a mão e tal, cumprimentou e daí meio que virou o rosto e fez com a mão esquerda ele fez um gesto, parece que tá dizendo, deu, vai. Parece. Ao mesmo tempo, o Papa Francisco deu um tapa na mão de uma fiel. Eu vi isso. Que puxou ele. Ela puxou ele e voltou. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu posso criticar isso porque eu jamais faria isso. Eu afirmo. Não tem como fazer isso aí. Né? Eu não sou Papa, né? Mas é que ele é o Papa. Tu também. Se bem que é o seguinte, né? Agora porque é Papa, vai saber, a mulher deve ter arranhado a mão do cara e enfiou as unhas. Mas tu, como artista,
Às vezes acontece aí, tu tá saindo dali e a pessoa te puxa. Ah, já aconteceu. Tu faria, né? Tu daria um tapa na mão? Não, tapa não. Mas eu já fizeram coisas comigo. Não, ok. Mas tu não daria um tapa, né? Não. De repente tu ia fazer, eu acho que o que eu faria, eu ia dizer, ó, por licença e tal. Mas né? machucar. Aí a pessoa falando, não, mas eu sou muito teu fã, sei lá, ou qualquer coisa, tá falando, muito obrigado e tal, mas eu tô... É que tem pessoas que são sem noção, cara. Eu tenho que ir ali. Sem noção, assim, que te machuca, assim, acho que o cara não é de carne e osso. Mas enfim, né, só pra registrar, né? Então... mas ali eu lembro, tinha até uma cerca assim, né? Ela puxou ele assim. Ele fez um negócio assim, deu um tapa. E, bom, então até agora a gente falou do cardeal de 13 italianos. Favoritos, como eu disse, tem o velho ditado: quem entra papa, sai cardeal, do conclave. É um ditado italiano. Ou seja, pode não ser nenhum desses aqui, né? Mas 13 italianos. Falamos aqui de um francês, ali pela Europa. Tem outros, tem português, tem espanhol, mas destacamos esses. Achamos que a gente apostou mais nesses. Aí, um da Ásia, Filipinas, 2 da África, Gana e Congo. Falamos aqui do canadense. Tem o Sarrá, né? O Sarrá. Norte-americano. Que é o negro também, o Sarrá, né? É Sarrá, o nome dele. Aí tem um outro que é conservador também. Inclusive teve uma matéria, cardeais de direita. Foi assim. Esse é o Peter Erdo, da Hungria. Ah, sim. 72 anos. Isso eu vi também. Tradicionalista, que rejeita a comunhão para divorciados recasados e a bênção a, entre aspas, casais gays. Esse bem citado também. Esse é o húngaro. E para fechar, vou trazer um brasileiro que não é cotado. Mas nós colocamos aqui. Até porque chama atenção um detalhe. Orani João Tempesta, 74 anos. Conservador. Apoiou abertamente Jair Bolsonaro em 2018, na eleição, posando para fotos ao lado do então candidato. Curioso fato, né? É interessante, né? Claro, enquanto um papa abraça e beija Dilma e o Lula, o Maduro, o Fidel Castro, o outro apoia o Bolsonaro, cara. Esse aí é do Bolsonaro, cara. O papa do Bolsonaro, como é o nome dele? O nome dele é Orani João Tempesta. Orani. É 74 anos, brasileiro. O papa do Bolsonaro, cara. O Magrão gosta de tocar uma linha na fogueira também. Bota um alquinho. Um alquinho. Então, qual destes seria seu escolhido? E a gente tá perguntando qual destes, né? Lógico, repetimos. Pode ser qualquer um outro. Qualquer outra pessoa pode ser, né? Católico. Mas esses são bem falados realmente. Né? Desses aqui, olha, tchê, eu ficaria curioso com esse papa norte-americano, hein? Ficaria bem curioso. Porque ele deve ser bem... Bom, aí o Trump estaria com tudo, né? Tem um congresso no lugar dele, ele voltando com toda a força e mais o Papa americano. Sim, né? Toma conta do mundo, né? Bom, mas aí tem a ver talvez com um tema que vem pela frente aí, quer ver? Se não é o próximo, é logo ali adiante. Se for profecia, vai sair tudo pra ele, vai ser ótimo pra ele. É isso aí. Então, vamos lá. O próximo assunto é... vou chegar na profecia lá na frente. Mas antes aqui, o tema 6. Dino. O Dino, é o Dino do... Como é que é? Do Fred Flintstone? O cachorro dos Flintstones. Não é o cachorro do Flintstone, é o do STF. É o ministro do STF. Flávio Dino. A gente já falou o cachorro do STF. Flávio Dino. Não diria isso. Cachorro do STF. Dino cita a Bíblia. Ironiza juristas da internet e Moraes brinca. Candidato a papa. Assim tá o... Eu não vi isso aí hoje. Assim tá eles continuam nessas brincadeirinhas. Tá hoje eu não consegui ver, né? A chalaça dentro do SBT, do SBT, do STF. E mais uma vez, unanimidade. Os advogados de defesa foram muito bem. Não, cara, é tipo assim, ó. Não interessa que os caras falem. Tem gente que vive com a lei, com o texto, com a verdade, e tem gente que vive das ideias, por mais malucas que sejam, por mais descoladas da realidade que sejam. Cara, é impressionante. Independente da tua defesa, já tá... aí eu levo também a aceitar o que muitos ouvintes falam aqui também, que não adianta. Aconteça o que acontecer, já tá definido. Pois é. Então. E aí estão essas brincadeirinhas lá. Candidato a papa e tal. Quá. Isso aí são os ministros da Suprema Corte do Brasil. Que gracinha, né? Tema 7. Hoje é Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. Indique um livro. Luiz Cortez. Eu vou indicar Peter Pan na Terra do Nunca. Barbaridade, o livro do Magrão.
O Pequeno Príncipe ou o Príncipe? Completamente diferentes as duas obras. Prefiro o Pequeno Príncipe. Magrão gosta de histórias você infantis. Responsável. Como é que é? Cara, as histórias infantis, ela tem umas mensagens subliminares. Uns dias você é totalmente responsável pelo que cativas, né? Do Pequeno Príncipe, né? Tem uma que eu gosto do Alice das Países Maravilhas, né? A Alice estava perdida no bosque. Aí pergunta pro gato. O gato, aquele que aparecia assim. Gato é ladrão, cara. O gato não, Magrão. Parecia só a boca dele, assim. Aí ela assim, por favor, me ajuda aqui, eu tô perdida. Pra onde vai essa estrada aqui? Tu tá perdida, não tá? O gato perguntou pra ela. E a Alice, tô perdido. Então qualquer caminho serve. Pra quem tá perdido e não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Achei espetacular. Vocês não tem nem pra onde ir. Se tu não sabe pra onde vai... pra onde ir, não tá perdido, na verdade. Se tu não sabe pra onde tu tá... Isso leva até pra nossa vida. Se tu não sabe pra onde... O que tu quer da tua vida, qualquer lugar que tu vai... Tanto faz, né? Achei fantástico. É um conto meio que infantil, Alice dos Países Maravilhas. Então tem umas mensagenzinhas ali que é pros adultos, né? Sim. Bom... Eu vou indicar o livro O Matrimônio Perfeito de Samael Aun Weor. Boa. E esse livro ele é um tratado de filosofia, psicologia, religião, esoterismo, ciência. É um grande livro. As pessoas não olham o nome e acham que é um livro só de amor, de relacionamento. Pensa que é só de casamento. Não, na verdade ele tem capítulo mesmo, 1 ou 2 que fala disso. O resto é tudo... Por exemplo, fala do hiperespaço, da hipergeometria. Você vai falar de 1000 coisas dentro desse livro. É um livro vasto mesmo, de conhecimento. Bom, tem algum para indicar pra gente? De tantos livros bons, né? Livro dos Hebreus. Livro dos Hebreus? Mas da Bíblia? Não é da Bíblia. É do Flávio Josefo, historiador do primeiro século. É um cara que conta muitas coisas que estão na Bíblia, só que de fora. É espetacular. Bom, que nem o Jô Soares. O livro bom é aquele que para em pé. O livro é desse tamanho. Eu vou te fazer uma pergunta. Umas 700 páginas. Eu quero uma resposta rápida, se possível. Ou não, se quiser também aprofundar, né? Que a gente tá no meio dos temas aqui. Mas de 2 nomes que tu comentasse pra mim. Porque eu tô conhecendo eles agora. Um é Daniel Lopes, o outro é Rodrigo Silva. O que você conhece os dois? Conheço. O que você tem a dizer sobre eles? O Rodrigo Silva foi meu professor. O que ele é? O cara é fera, cara. O cara sabe tudo. Ele é pastor, ele é arqueólogo, ele é filósofo, com doutorado, pós-doutorado. Ele traz questões bem diferentes da interpretação normal da Bíblia que se tem. E ele tá bombando, assim, nas podcast, ele é o rei, né? Tá em tudo, assim. Pois é. Rodrigo Silva, fala aquela voz grossa, assim. Ele tem um programa que pra mim é espetacular, que chama-se Evidências. Ele traz evidências. Isso aqui, olha como tem evidência. E ele, estudioso do Egito, eu fiz arqueologia também com ele, só que a minha arqueologia é arqueologia bíblica, que nem a dele. Só que ele foi pra geral. Então ele ganhou um prêmio de doutorado defendendo o sábado pela Igreja Católica. Dentro do Vaticano ele ganhou um prêmio do sábado. Só que a Igreja Católica não... Nos 2 sentidos. Então ele ganhou um respeito em todas as áreas. Rodrigo Silva é fera. Então ele é uma espécie, como se fosse um filme, mais que ele era meio cético, né? O Tom Hanks, o personagem, né? Mas como fosse assim, um professor tal, o cara respeitado do Vaticano, então. Ele fez um doutorado brasileiro. Defendendo. Teve um doutorado dele que foi até uma especialização minha que eu fiz, que é de Lucas 22, ali na questão do em verdade vos digo hoje estarás comigo no céu. Não, isso não é verdade. Do ladrão e tal. Cara, primeiro, aí a gente vai se prolongar porque se deu um livro, que é uma tese que eu fiz. Primeiro não existia vírgula, não existia separação, as letras eram tudo a mesma coisa. Era uma liga semítica. Aí depois foi pro grego, que não é mais da direita pra esquerda, semítica. Então, tem o Rodrigo Silva que defende isso, né? Em verdade, eles diziam muito isso. Em verdade, vos digo hoje, estarás comigo no céu. Ou seja, não diz que, olha a diferença. Em verdade, verdade vos digo. Que hoje estará comigo no céu, ou seja, daqui a pouco está no céu. Ali. Agora, em verdade vos digo, estarás comigo no céu. Mudou completamente. Eu tô te dizendo uma verdade que estarás comigo, mas não falou quando. Claro. E outra coisa, Jesus, quando é crucificado, ele não vai pro céu. Como é que eu falo que eu vou contigo hoje? Na Bíblia tem uma vírgula? Não, agora tem. Só que aí tem... deduziu que... Aí a gente entra naquela parte... Esse é o problema que eu tô falando. Mas tem várias questões assim. Hoje eu trouxe um exemplo aqui. Esses dias o ouvinte criticou a minha aí, né? Ela tava a fim de me criticar.
E falando assim, tu nunca leu a Bíblia, com as coisas que tu fala, bababá. Imagina se ela vê o Rodrigo Silva falando, então. Pelos vídeos que eu vi. Não, ele é fera, ele traz que o pessoal argumentação tá acostumado só com, como é que é, com feijãozinho e arroz ali. O cara vai não tem, o próprio Paulo falava isso, chega de dar comidinha leve pro cristão, tem que dar comida pesada. Olha só, a questão da tradução, até lembrei de ti isso, quanto a tradução. Lá em Êxodo 20, que é os 10 mandamentos, a palavra, não vou lembrar agora, é tishlar, é ló tishlar. O ló é não, né? Até eu brinco com os ouvintes hoje, eu brinquei que o Ken, o namorado da Barbie, é o Ken. Então Ken é sim em hebraico e ló é não, pro pessoal decorar. Sim. E aí o ló é não. Em italiano, lei é ela. Lei é ela, né? E aí esse é ló é não. Sem, ou seja, a expressão que tá em não matarás, ali nos 10 mandamentos, não é matarás, é assassinar. Muda um pouco a tradução. Muda. Porque assim, tu vai me matar e eu, legítima defesa, eu te mato. Aí eu te matei. Então eu descumpri o mandamento que eu matei. É diferente. Agora, assassinar tem uma intenção, dolo. É isso que eu falei até pro ouvinte de, olha, então se tu tem os textos originais, me passa que eu quero. Passa pra mim aí. Então, né? E assim, quem te garante que é... Por exemplo, tu acabaste de falar que não é matarás, é assassinarás. Assassinar, a tradução é melhor, Então, um dos 10 mandamentos era para ser não assassinarás. Os escritos originais. Esse era o mais correto. Então, é isso que eu tô falando. E mais correto. Só que aí tu fala pros... não, mas... Cara... Pois é. Aí eu dei um exemplo. O ouvinte tá meio me contestando aqui, mas tudo bem. Vale pro debate. Eu falei assim, meu amigo... Tem uns contestadores. Tu vai lá na Ásia. Daqui a 100 anos, tu vai na Ásia... Lá na Ásia, daqui a 100 anos, e fala assim, aí tu pega um livro, que eu tô falando aqui contigo, e botei assim, cara, aqui no meu trabalho eu tô na marca do pênalti. Certo. Daqui a 100 anos. Sim. Cara, ele não sabe o que é marca do pênalti. Expressão não vai saber que expressão é essa. Um cara da Ásia, tem um contexto brasileiro. Hoje eu citei até as mulheres. Até as mulheres que não gostam de futebol, elas sabem o que eu tô querendo dizer. O Luiz tá perigo, claro. Entendeu? Ou seja, tem um entendimento. Sim. A gente chama de crítica textual, né? Sim. A crítica textual analisa expressões, época. Claro, tem que lógico. Em que situação eu falei aquilo. Como uma história que eu falo. Cara, então não traduzir não é só imaginar se um cidadão daquela época para entender a história de onde for. Porque senão... E outra, tem expressões na Bíblia que é daquela região por causa daquilo ali especificamente. Claro. Então, assim, tradução não é fácil, cara. Não é fácil. Não é só, não é literal. Bom, então o Rodrigo Silva é um grande estudioso, já vi, é um teólogo. Sim, filosofia, arqueólogo. Um grande pesquisador, então, né? Muito fera. E o Daniel Lopes? Daniel Lopes, eu gosto mais do Rodrigo, né? Mas o Daniel também é fera. O que ele é fera, exatamente? Ele é pastor, né? Pastor também. É o Grisalinho, tá falando, né? Isso, Ele é fera também. E ele já vai mais ocultismo, tudo, ele sabe tudo também. E sabe, isso chamou atenção, isso aí veio um pastor que conhece esoterismo. Ele falou que a família dele, ele meio que quis dizer ali que eles, eu não sei se é família, mas ele meio que quis deixar entender que a família é toda maçom, por isso que ele sabe bem como é que é. Aí, como é que é o nome da iniciação quando é jovem? Tem que ser acima de 18 anos. Tem companheiros, aprendizes e mestres, será que não é companheiro? Aí depois de 18 anos, né? Só que ele tem um nome que eu não vou lembrar agora, que é os menores de 18 anos. Ele falou, eu fui. Aí ele me deixou escapar. Aí eu vi um podcast com o Igor do Flow. Sim. E aí o Igor, me conta isso aí, como é que ele meio que desconversou, mas ele falou com propriedade, que conhece as coisas tudo desde antes dos 18 anos. Porque às vezes eu vi um debate de futebol, por exemplo, eu vi alguns cortes, esses aí, tipo do Flow e tal, eles fazem muito cortes, né? 3 minutos e tal. Aí eu comecei com as manchetes, a crucificação foi assim, foi diferente, não sei o quê. Daí eu comecei, chamou a atenção. Sim. Teve um que eu olhei do Daniel Lopes falando, e aí vamos entrar num assunto daqui a pouquinho aí, que ele falou da possíveis profecias, cumprimento de profecias. Sim. Bom, tema 8, Dia Mundial do Escoteiro. Fale sobre o escotismo. O 5º mandamento é o melhor de todos. Que é? O escoteiro é cortês. Escoteiro é cortês? Sim. Eu fui escoteiro, né? Grupo Ianduí. Que legal. Ianduí é um nome indígena, que quer dizer, sabe? Indígena. Não sei mais. Eu já sabia, não lembro. Ianduí. Tem rio em Ianduí, no Rio Grande do Sul. Eu era da patrulha Búfalo. Era muito legal, né, cara? Muito legal. Não lembro de muita coisa, mas enfim, foi uma fase que eu tava precisando mesmo. No Rio Grande do Sul tá meio assim em queda, ou é mundial, assim? Antigamente eu sempre ouvia falar, escoteiro. Hoje é mais difícil, né? Eu também. Se vê mais falar, fulano é escoteiro. Ou bandeirante, então. Bandeirante, o Lobinho. No Lobinho eram os menorzinhos também. Lobinho,
a gente não tem visto mais, né? Eu conheço os desbravadores, são os adventistas também, que são escoteiros, só que cristãos, né? Tem no mundo inteiro desbravadores da igreja adventista. Olha também, só. Que é bem legal também. Mas, cara, foi uma fase bem legal, assim, a questão dos nós, a gente aprendeu os nós e toda a questão de disciplina que eu acho que toda criança tem que ter, né? Essa questão de independência, de saber fazer seu próprio fogo, sobrevivência na mata. Um pequeno exército também. Tem as especializações, aquilo ali, o cara ficava todo orgulhoso, ganhei. Sou cozinheiro. Então, ó, valoriza a meritocracia e a hierarquia, pelo que estou vendo também. Sim. Não, respeito. Disciplina, respeito, honra. Escoteira, quarteto, tinha outro que eu gostava. O escoteiro que mentisse era bem visto? Não. Então. Tanto é que tem os 10 mandamentos do escoteiro, né? Que eu gostava, acho que o 2, eu acho, escoteiro e sua honra vale mais que sua própria vida. Não vou lembrar do final. O começo eu não lembro, mas é mais ou menos forte isso. declaração. Sua honra vale mais que sua própria vida. Diferente daquele ex-político que falou pra mim, legado é tu ter um apartamento, legado, não sei mais o que, isso que é legado, honra e tudo é bobagem, balela. Desonrando teus antepassados. Não dá, né? É isso aí, né? Então, são pessoas e pessoas. Tema 9. Segundo alguns pesquisadores, embasados em profecias de São Malaquias, por exemplo, o próximo Papa será o Papa do fim dos tempos, entre aspas. Você acha que faz sentido? Inclusive o Daniel Lopes, ele é um que trouxe a possibilidade disso, né? Juntaram até Nostradamus. Juntaram uma profecia que tem uma de Nostradamus que eu posso pegar aqui, mas que é algo similar ao que diria aí o São Malaquias. Se o cara pensar o seguinte, 2029, quando o Vaticano foi instituído, 2029, 1929. O Tratado de Latrão. Que foi instituído o Vaticano. Se for pensar assim, foram 7. Coloca aí na lista dos papas aí. 7 papas. Só 7 desde 29? Conta aí o primeiro. Primeiro o Pio 10. Depois o 11, na sequência. Teve Leão, acho, não? Não. Aí, deixa eu botar aqui pra ver a sequência direitinho. Só sei daqui pra lá. Então, é o Francisco, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João 23, 6 e Pio X. 6 e Pio X, é isso então aí. Foi o João 23, depois o Pio X. Só que tem o seguinte, se a gente contar de lá pra cá, o sétimo... Não, Cara, eu vou ler um capítulo pra ti, bem rapidinho, que é o seguinte, ó. Apocalipse 17, 10, 11. Tá? Apocalipse 17, 10, 11, tá? Isso aí me foi citado também, não sei aonde. Ele diz o seguinte, ó. Alguns relatos, em Apocalipse 10, 17, ó, deixa eu abrir aqui, ó, são 7 cabeças, 7 montes. Tu botar no Google, tu sabe qual é a cidade dos 7 montes. É Roma, né? A cidade dos 7 montes, até tem um nome deles, até um deles é Pentágono, o nome da cidade, do morro, do monte. Sobre as quais a mulher, aí se o cara botar, né, existe uma tabelinha de conversão profética, que é o quê? Em livros proféticos, tem uns ouvintes aqui que falam lá, Luiz, tudo que é mulher, não é tudo que é mulher na Bíblia. Cada vez que cita mulher em livro de profecia, não quer dizer mulher, quer dizer outra coisa. Por questões óbvias, né? Eu vou falar dos poderosos, eu tenho que falar por código. Então os livros proféticos tudo são códigos. Se tu botar no Google aí, quem tá nos ouvindo agora, botar aí a tabelinha profética, vai ver que mulher quer dizer igreja. Águas quer dizer povo. Isso tá na Bíblia.